Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com Jesus e Maria, bom dia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejamos todos muito bem-vindos para mais um dia estarmos juntos, né? Juntos com São José, unidos todos em oração, buscando, né? A cada dia mais estarmos unidos em Deus, unidos em Cristo, e pela intercessão de São José, nós sermos cada dia mais obedientes, né? Obedientes a Deus, obedientes às coisas do céu. Que São José venha, né? Nos ensinando cada dia mais a sermos obedientes, a ouvir a voz de Deus. Bom dia, minha irmã Isaura. Bom dia, Ana. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Meus irmãos, hoje, né, quarta-feira, hoje quinta-feira, né, quinta-feira. Hoje quinta-feira eucarística, dia de adoração, dia de nós voltarmos, né, os nossos olhos para o Senhor e adorá-lo. Então, quem puder também, né, que tem uma capela aí, que tem uma igreja perto da sua casa, que possa, né, tirar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu dia, para ir adorar ao Senhor. Eu vou pedir para que vocês já possam ir compartilhando dessa live, para que a gente possa, juntos, né, evangelizar, para que a gente possa entregar, né, o amor de Deus, o carinho de Deus para muitas mais almas, para muitos mais corações, né? Quantos de nós hoje necessitamos de uma palavra? Quantos de nós necessitamos de alguém, né? Alguém que haja na nossa vida, alguém que nos apresente Deus, alguém que coloque, né, uma pitadinha do amor de Deus na nossa vida, no nosso coração, no nosso viver. Então, que possamos ser nós, né? Que possa ser eu, que possa ser você, essa pessoa a fazer o bem na vida dos nossos irmãos. Amém? Então, curta, compartilhe, né? Siga também lá no YouTube os nossos conteúdos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Dá lá o seu coraçãozinho, dá o seu joinha, porque é importante, né? É importante para que a gente possa continuar, né? Continuar evangelizando, continuar entregando os nossos conteúdos. A gente sabe que o Instagram, ele tem, assim, deixado, né? Deixado de entregar muitas das nossas notificações, porque né, é da diretriz do Instagram, mas você nos ajudando aí, mandando teu coraçãozinho, compartilhando, comentando dos nossos conteúdos, você nos ajuda muito. Não é mesmo? Bom dia, Sueli, bom dia, Léo, bom dia, Ariane. Vamos nos colocando na presença do Senhor, né, invocando a Santíssima Trindade sobre nós, pedindo que a luz do Espírito Santo venha, né, nos iluminar, nos guiar, que venha abrindo o nosso coração para tudo aquilo que nosso Senhor Jesus tem para nos falar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado.
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Meu irmão, minha irmã, que hoje nós possamos ter, um santo dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão do nosso glorioso São José. O evangelho que nós vamos meditar é o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Em verdade vos digo, o servo não é o maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço o que os escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, nós estamos então aqui, na última ceia, quando Jesus lavou então os pés dos seus discípulos, Voltando um pouquinho ali no versículo 12, Jesus fala assim para nós: depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Meus irmãos, Então, Jesus fala para nós assim: se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Uma busca incessante, pela felicidade nos tempos que nós vivemos hoje em dia, mas certamente buscamos a felicidade aonde ela não está. É cada atrocidade, que a gente escuta, que tem horas que a gente pensa que aonde que é que estamos vivendo, o que está acontecendo com as pessoas, que, é uma loucura, uma coisa assim, sem lógica, uma coisa,
uma coisa demoníaca, uma coisa macabra, né? E as pessoas fazendo tudo isso em busca da felicidade. E hoje nosso Senhor Jesus vem falar para nós assim, ó, que aonde que está a nossa felicidade? Né? Hoje ele vem dar uma receita de felicidade para mim e para você. Onde está a nossa felicidade? Está na nossa humildade, está no nosso servir, está na nossa disposição de ajudar o outro. Aqui, meus irmãos, nós falamos de Deus, né? Nós falamos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos do Mestre, né? Se, portanto, é o Mestre que eu sou, né? Que eu sou. Se ele se dispôs a lavar os pés dos seus irmãos, dos seus discípulos, quem somos nós? Quem somos nós para não querer praticar o bem, para aquele ditado, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Inclusive lavar os pés daqueles que nos traem, daqueles que, né, que nos difamam, daqueles que fazem o mal contra nós, né? Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que Judas estava ali entre eles e o que ele precisava fazer. Jesus sabia e nem por isso deixou de lavar os pés de Judas, né? Então, quem somos nós, meus irmãos? É preciso a gente conhecer, né, para poder pôr em prática, para poder viver a nossa felicidade. Então, a nossa felicidade está assim e cada vez mais a gente nos espelhar em Jesus, né? Ele deve ser o nosso exemplo. Ele deve ser o nosso exemplo de vida, exemplo de caridade, exemplo de humildade, exemplo de servidão, né? Mas fazer o bem e dar um sentido, né, às coisas que a gente faz, sem querer aparecer. O servo não é maior que o seu senhor. Eu sou o servo, eu sou a serva, você é o servo. A gente precisa fazer as coisas, meus irmãos, tirando, né, aquela nossa segunda intenção de querer se prevalecer das coisas de Deus para poder se gloriar, né? Dar sentido ao nosso bem é fazer também o bem com amor, com carinho, né? Com um verdadeiro sentimento assim de doação. Porque tantas pessoas fazem sim o bem, né? E aí você vai conversar com ela, né? Ah, mas eu fiz porque daí fulano não fez, porque ciclano deixou de fazer, daí eu tive que fazer, e porque isso, e porque aquilo, porque aquilo. E perde a graça do bem que fez, né? Além de ficar enchendo os ouvidos da gente. A Neide sempre diz assim, às vezes a gente peca por causa do pecado do outro, né? E aí a gente acaba virando o salvador da pátria, né? Porque fez isso, fez aquele outro. Mas perde a graça do bem que fez por querer aparecer mais do que Deus. A gente precisa se colocar no nosso lugar, né? Se Deus, se Jesus, que foi Jesus, que é Jesus, se colocou no lugar de escravo, né? Porque lavar os pés, naquela época, era o serviço de um escravo. Então, meus irmãos, olha a grandeza dessa palavra, né? A grandeza dessa palavra. A gente precisa entender para pôr em prática e aí sim viver, né, a nossa felicidade plena. Viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? Porque não deixa de ser uma promessa de Deus para nós. Deus nos criou para sermos felizes, né? Para vivermos um céu já aqui nessa terra, já aqui nesta vida. Mas a gente precisa se colocar no nosso lugar, de não querer ser maior do que o nosso mestre, de não querer ser maior do que o nosso Deus, né? E receber aquele que ele o enviar.
receber aquele que Ele envia para nós e recebendo essas pessoas, às vezes aquela desavença, né? Às vezes aquela pessoa que é difícil de lidar, servir daqueles a quem a gente não tem, né? Que a gente quer servir os nossos, né? E muitas vezes ainda nem serve bem os nossos, os da nossa casa, né? Aqueles que nos rodeiam. Mas difícil mesmo é você fazer como Jesus, né? Lavar os pés de Judas. E é daí que vem a nossa santificação, é daí que vem os nossos sacrifícios, né? Porque fazer o bem, lavar os pés daqueles que a gente ama, não é sacrifício nenhum. Não é sacrifício nenhum. Então, que hoje a gente possa avaliar, né? Avaliar a nossa vida, avaliar as nossas atitudes, avaliar sim o nosso servir, né? Dentro da igreja mesmo a gente percebe como é difícil, né? Como é difícil as coisas. Porque sempre tem aquele que faz, né? Que faz e que fala. Que as nossas obras falem por nós. Que a gente não perca a graça do bom servir, de bem servir, né? Porque não é para os homens que a gente serve para Deus. Quem precisa saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é Deus, né? A gente vai dar testemunho da nossa vida para o Senhor, né? Vai prestar contas da nossa vida para o Senhor. E não para aquele irmão, para aquela irmã, né? Para esse irmão e para essa irmã, fica-nos a tarefa de servir e bem servir bem, né? Então, hoje o Senhor nos traz um grande ensinamento e que a gente possa abrir o nosso coração, que a gente possa abrir, né, os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, para que sim, né, a receita da felicidade existe, o Senhor nos ensina, mas é preciso saber, né, acreditar e pôr em prática. E quanto mais a gente matar o nosso orgulho, né, porque o nosso orgulho, que é o pai de todos os outros pecados aí, né, o orgulho nos leva a coisas terríveis, né. Então, deixar um pouquinho o nosso orgulho de lado e sim, né, tentar viver uma vida agradável a Deus e agradável também aos nossos irmãos, que a gente não perca a graça, né, de servir, mas bem servir, servir com alegria, servir para Deus, né, servir para Deus. Porque hoje o que a gente mais vê também nas redes sociais, infelizmente, né, é aquele negócio de você doar uma cesta básica, né, tirar 50 fotos e colocar lá no Instagram, né, para que as pessoas vão lá curtir. E muitas pessoas têm colocado sua felicidade nisso, né? Quantas pessoas se perdendo com esse negócio aí do tal curtir, né? Vive uma vida escravo, né? Escravo de um joinha, escravo, né? De uma vida que não existe, Quantas pessoas você vê no Instagram lá com uma vida perfeita, com uma vida feliz, alegre, né? Sempre de bem com a vida, sempre alto astral, sempre ajudando, sempre fazendo caridade. Mas quando você, né, se temos a oportunidade de conhecer a pessoa, vemos que ela vive um vazio, que ela vive uma vida triste, sozinha, né? E que está escravo daquilo ali. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que chega até nós, né? O Senhor, sim, Ele nos manda dificuldades, Ele nos manda pessoas, né? Pessoas e situações que muitas vezes nos desagradam, que muitas vezes, né, nos fazem dar, né, aquela respirada
antes de qualquer coisa, mas a gente precisa tomar cuidado com as nossas ações, né? Tomar cuidado com as nossas ações, tomar cuidado naquilo onde estamos depositando a nossa credibilidade em sermos felizes, né? E o Senhor hoje vem nos dizer: a felicidade está em você seguir o meu exemplo, né? Seguir o exemplo de Jesus. Quanto mais próximos do Senhor estivermos, quanto mais próximos, né, dos exemplos da vida de Jesus, mais felizes nós seremos. Porque Ele sim, né, Ele sim é a fonte da felicidade. E servindo, né, servindo aos nossos irmãos, bem servindo aos nossos irmãos, não querendo, né, ser mais do que Deus, não querendo ser mais do que o nosso mestre, né, nos colocando no nosso devido lugar, né, sabendo exatamente quem somos, a gente sim vai ser muito feliz, ainda nessa terra. Então coloque a tua intenção, né, traga no teu coração todas aquelas situações, todas aquelas dificuldades, né, que a gente encontra no nosso dia a dia, que você possa trazer também no teu coração aquela pessoa, né, que hoje necessita tanto de uma oração nossa, precisa tanto de uma intercessão, que a gente possa colocar, né, todas essas situações, todas essas pessoas, né, que São José sonhe por nós, na vida dessas pessoas, e que o Senhor venha realizando, né, sua obra conforme a vontade dele, né? Conforme a vontade dele na vida de cada um de nós, na vida de cada um daquele a quem a gente reza. Pedir também pela situação financeira, né, de todos nós, porque a gente sabe que um pouquinho da nossa, né, do nosso desespero, um pouquinho da nossa paz está também na nossa situação financeira, né? Precisamos então que São José também venha providenciar, né, o necessário para a nossa vida, o necessário para que a nossa paz não seja roubada. Amém? Pedindo também por todos aqueles que estão nas UTIs, que estão nos hospitais, que estão passando por um processo, né, doloroso de algum tipo de doença. E rezar por mim e por você, né, para que a gente consiga entender os planos de Deus nas nossas vidas e que a gente possa viver uma vida feliz, mas cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais próximos daquilo que o Senhor espera de nós. No primeiro mistério, contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a São José. São José, valei. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no segundo mistério contemplamos no presépio de Belém, Jesus e Maria adoram o Filho de Deus. São José, valei. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no terceiro mistério contemplamos a fuga para o Egito. São José, valei. 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 Ó meu glorioso São José,
Nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quarto mistério contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quinto mistério contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo entre os doutores da lei. São José, valei-me. 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 Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a minha luz, meus guias, proteção e defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, ó glorioso São José, que me alcanceis a graça que desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa, no céu e na terra, alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e de Maria. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que hoje, nós possamos buscar em Deus, fazer o bem. Que hoje o bem, que nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos ensinar, Ele que é o novo mandamento do amor, que a gente possa se espelhar, que o nosso exemplo seja nosso Senhor Jesus Cristo, É tanta luzinha acendendo, Cada pouco acende uma luzinha aqui, acende uma luzinha ali, e a gente muitas vezes se perde nesse caminho, Mas que a gente possa olhar sempre para a cruz, Que dali saiu os raios, que nos curam, os raios que nos libertam, e que dali a gente possa fazer o nosso farol, Que nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre o nosso exemplo de servir, o nosso exemplo de nos darmos, para que a nossa felicidade seja plena, e plena em tudo aquilo que agrada ao coração de Deus, que agrada ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos também hoje a intercessão de Nossa Senhora, para que ela venha nos ajudando, nos auxiliando, Que ela nos carregue pela mão, que ela nos leve sempre ao caminho que leva ao coração de Jesus. Amém? Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, logo mais às 9h30 da manhã nós estaremos, juntos novamente para rezarmos 9 meses com Maria. Às 15 horas, o Terço da Misericórdia, e amanhã, 6h30 da manhã, com a graça de Deus, estaremos aqui para mais um dia, junto com São José, iniciarmos o nosso dia, buscarmos, então, a cada dia mais estar próximos, daquilo que Deus nos ensina, mais próximos da Palavra de Deus, e que hoje, todas as bênçãos dos céus recaiam sobre nós, que a gente possa tomar posse, Tomemos posse todos os dias das bênçãos, das graças que o Senhor nos dá. Amém? Tenhamos todos um santo dia, fiquemos em paz e até amanhã.